Pessoal, função injetiva, sobrejetiva e bijetiva ou bijetura, que é a mesma coisa. Bem, nós vimos há uns dias atrás aí, quando é que eu tenho uma função e quando é que eu não tenho, né? Vi na semana passada e semana retrasada também. Quando é que eu vou ter uma função? Quando é que eu não tenho uma função? Todos os exemplos que eu tenho aqui são funções, a injetiva, a sobrejetiva e a bijetiva. Mas, para não ser função, o que acontece? O meu domínio, que no caso é o meu primeiro conjunto, sobra ou então sai mais de um elemento, sai mais de uma seta dele. Aí não é função. Não é o caso que está acontecendo aqui, ó. Todos eles aqui, ó, eu tenho apenas uma seta e não está sobrando, tá? Todos são função. Bem, mas quando que é a função injetiva, quando que é sobrejetiva e quando que é bijetiva ou bijetura? Ela é injetiva, quando ela injeta setas do domínio no contradomínio e pode sobrar elementos. Aqui eu não coloquei números, ó. Coloquei elementos sobrando. Pode sobrar? Pode. Nós sabemos que é uma função, porque não tem ninguém sobrando aqui no primeiro, ó, e não tá saindo mais de uma seta. Então, quando acontece esse caso aqui, ó, que sobra elementos no conjunto, toda vez que sobrar elementos no conjunto, nós dizemos que nós temos uma função injetiva. Injetiva, ela é, no caso aí, quando sobra elementos. Ah, detalhe, além de sobrar, cada um corresponde a um só, tá? Só corresponde a um. Não pode corresponder a dois. Se eu colocar, por exemplo, ó, o 1 com 4 e o 2 com 4, o 3 com 5, por exemplo, eu tenho uma função, mas não é injetiva. Para ser injetiva, é 1 com 1. Não pode sobrar, mas tem que ser 1 com 1. Não pode repetir elementos. Então, a injetiva não pode repetir elementos no contradomínio. Mas pode sobrar elementos, no caso, no contradomínio, tá? Não pode repetir, mas pode sobrar elementos no contradomínio. Bem, acho que cortou aqui, chegar mais pra cá, pra vocês verem. Ah lá. Bem, isso, a injetiva. Injetiva, ela injeta apenas uma seta, tá? Pode sobrar, mas ela não pode injetar mais do que uma seta no mesmo elemento. E a sobrejetiva? A sobrejetiva já é o contrário. Ela, no caso, pode injetar mais de uma seta, mas não pode sobrar elementos. Se sobrar elemento, ela não é sobrejetiva. A sobrejetiva, ó, eu posso injetar uma seta só em cada um? Posso. Mas eu também posso injetar mais de uma seta, tá? Mais de uma seta, ele também aceita. Por exemplo, eu posso fazer aqui. Se eu fizer, por exemplo, o 2 com 1, o 4 com 1 e o 6 com 2, não vai ser sobrejetiva. Por que ela não vai ser sobrejetiva? Porque para ser sobrejetiva não pode sobrar elementos no contradomínio. E aqui sobrou, tá? E ela fez outra coisa. Ela pode fazer mais de uma seta? Pode, a sobrejetiva pode, mas ela não pode sobrar elementos. Como sobrou elementos, ela larga de ser, esse caso aqui, ela larga de ser sobrejetiva, tá? Ó, então, ó, o primeiro exemplo aqui, ela é sobrejetiva, porque não sobrou elementos. E o segundo também, apesar de receber mais de uma seta, não tem problema, a sobrejetiva ela aceita. Ela pode indicar mais de uma seta. Já a bijetiva, o livro de vocês traz bijetiva, mas normalmente a gente chama como bijetora também. Ah, deixa eu só anotar aqui em cima, ó, a sobrejetiva. Não pode sobrar elementos no contradomínio. Não se esqueçam, contradomínio é o segundo conjunto. É o conjunto que nós chamamos de Y, tá? É o segundo conjunto que é o nosso contradomínio. E a função bijetiva ou bijetura? A função bijetiva ou bijetura é aquela onde no seu contradomínio não pode sobrar elementos e também não pode repetir elementos. Tem que ser 1 com 1.
igual o exemplo daqui de cima da sobrejetiva, ó. Porque a sobrejetiva também, na verdade, ela também pode ser bijetiva. A bijetiva não pode ser sobrejetiva, mas a sobrejetiva pode ser bijetiva. Por quê que a sobrejetiva pode ser bijetiva? Porque não pode sobrar elementos, você tem que ser, no caso, ó, sem sobrar. A bijetiva, além de não poder sobrar, ela também não pode repetir elementos, como aqui repete. Ela não aceita repetir. Ela é 1 com 1 e não pode sobrar. Tá? Então, por exemplo, ó, eu tenho 1 com 7, tenho 1 com 4, tenho 5 com 9. É uma bijetiva ou bijetora, porque não sobrou elementos. Se sobrasse, ela não seria. Bem, anotando então, a bijetiva ou bijetora. Não sobra elementos. Não sobra elementos no contradomínio. E cada elemento só pode se relacionar com um, só pode se relacionar com um elemento do contradomínio, tá? São observações que nos ajudam aí. Bem, eu mostrei isso no diagrama de flechas, igual no diagrama aí para vocês. Mas isso também tá para ser observado no gráfico. O gráfico aqui, ó, mostra para vocês, ó, esse gráfico aqui. É um exemplo, por exemplo, de uma injetiva. Por que é um exemplo de uma injetiva? Olha o que acontece aqui nesse aqui, ó. Não tá sobrando elementos no meu domínio, ó. O meu domínio está se relacionando com apenas um elemento. Ó, o menos 1 com 3, o 0 com 0, o 1 com menos 3 e o 2 com menos 6. Injetiva por quê? Toda vez que nós tivermos aí, no caso, apenas, nós não tivermos aí, como é que eu vou falar para vocês? A gente não tem sobrando, ó, menos 1, 0, 1 e 2. A gente vai direto. Quando a gente não tem sobrando, a gente tem uma injetiva, tá? Agora, essa daqui, ó, por que esse gráfico aqui não seria injetiva? Tem elementos repetidos, ó. Elementos repetidos, menos 2 está se repetindo com 3 e o 2 também está se repetindo com 3. Quando isso acontece, nós falamos que não pode repetir elementos. Se repetir, ela não é injetiva, tá? E sim, ela é, no caso aí, nós falamos sobrejetiva. Ela não pode ser bijetiva, no caso, injetiva no caso ali, tá bom? Então, a gente consegue também observar isso dos gráficos e no diagrama. No diagrama é mais fácil para nós. Na verdade, nós encontramos mais nos diagramas, tá? Tem outros exemplos aqui também. Ó, tá no gráfico, no livro de vocês aí, com gráficos. Olha um exemplo aqui de uma sobrejetiva. Nesse aqui, no caso, ó, nós temos aí os elementos da sobrejetiva. Ela é uma sobrejetiva, essa função aqui, onde eu tenho o 0 com 2, eu tenho aqui o menos 2 com 4, eu tenho aqui o 2 com o 0 e o 3 com 1. Eu estou aí, no caso, sobrejetiva, relacionando um elemento com um elemento, tá? Aqui, ó, apesar de, no caso, nós termos aí alguns elementos, o que aconteceu? Está sobrando aqui, ó, o menos 2 e o 0. Como está sobrando, a gente não considera aí, no caso, elemento sobrando, a gente não considera, por ser uma função, ó, com início aqui, a gente não considera ela aí, no caso, como uma sobrejetiva, porque sobram elementos. O menos 2 está sobrando, o 0 também não está participando. Com isso, a gente não tem aí, no caso, uma função, no caso, nós não temos uma função sobrejetiva aí. Ah, e tem mais um exemplo aqui embaixo, ó. Tô mostrando os gráficos para vocês, que eu tô evitando de desenhar, porque eles dão bastante trabalho e não ficam perfeitos. E do livro de vocês está perfeitinho. Bem, essa daí é uma função, no caso, que nós chamamos de bijetiva, porque 1 com 1 não está nem sobrando elemento e nem faltando, tá? Ele considera 1 com 1 aí quando nós temos exatamente o gráfico mostrando aqui, ó, menos 2 com 0, 0 com 1 e 4 com 3. Ela é as duas coisas ao mesmo tempo. Nós temos apenas um se relacionando com 1, que é o que precisa, e também não vai sobrar.
Nesse aqui, ela não pode ser porque ela está, no caso a objetiva, ela não pode repetir. Né? E aqui vai repetir, ó, o 2 com 4 e o menos 2 com 4. Com isso, ela larga de ser objetiva, tá bom? Ou, no caso aí, bijetora, é a mesma coisa. São só as classificações. Esse conteúdo até que ele não é bem, não é muito utilizado não, mas vale a pena a gente passar por ele para vocês terem uma noção. Mas quando nós utilizamos é mais com conjuntos e não com os gráficos, tá? Bem, façam os exercícios então, depois envie para mim na plataforma.